Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa parte, a parte que nos cabe, né? Quando Jesus, o governador da terra, ele sente a necessidade de formar um ambiente, uma instituição que pudesse abrigar aquelas criaturas que, para se recuperarem num processo educativo, porque não tinham mais amor à vida, então precisaria de um lugar desses, assim, todo bem arquitetado, bem pensado, em que um coração materno pudesse ali abrigar aquelas almas. Ele chama Maria. E é esse espírito, então, que organiza esse ambiente e sabe das necessidades múltiplas daquelas almas que ali chegarão. Eu peço desculpas, Maria de Nazaré mexe muito comigo. Bueno, ali nesse ambiente serão recolhidos não só suicidas, mas aquelas criaturas que precisam de soerguimento, porque afinal elas foram retiradas do Vale Sinistro, conhecido como o Vale dos Suicidas. Eles chamam de sinistro, né? E é uma coisa porque é muito doloroso, é um lugar muito feio, então eles chamam assim. Muito bem. Saíram esses espíritos do hospital. Não precisavam mais de médicos, nem de tratamentos. Então, o que acontecia com eles? Eles poderiam reencarnar. Iam para o recolhimento e para o departamento de reencarnação. Outros, porque ninguém era obrigado, outros se dirigiam, sim, à cidade universitária. Cidade universitária, que era um pouquinho acima do hospital, e que ali era constituída de um prédio principal e de vários prédios onde eram ministrados cursos, né? Um curso maior, né, de moral, de reeducação moral, mental e espiritual. O que acontece? Havia nesse prédio principal da cidade universitária, ali diz assim, ó, prédios suntuosos. Não tinha luxo, gente. O que tinha era beleza arquitetônica, porque eles saem das furnas, eles saem de um lugar horrível, e eles saem do hospital, que é um lugar da recuperação, para irem a um centro de educação, bem diferente, né? Então, o que acontecia? Eles precisavam de um ambiente melhor. Foi por isso que foi criado esses prédios com edificações muito bonitas e também com jardins e avenidas floridas, né? Esse era um ambiente onde eles seriam recebidos por quem? Por Sóstenes, que era aquela criatura comandante ali daquela cidade universitária e que acolhia aqueles irmãos que ali chegavam para se melhorarem, para aprenderem um pouco mais, porque nós também aprendemos aqui entre nós no movimento espírita que quem sabe faz melhor. Então, assim estavam eles ali naquele ambiente. Vamos seguir. Cada escola, então, aqui, ó, tinha uma disciplina a ser trabalhada, né? Moral, filosofia, psicologia, pedagogia e cosmogonia. Então, assim, faz lembrar muito o nosso ESG, né? Quando a gente vai começando, né? Cada ano trabalhando alguma coisa, cada tempo trabalhando alguma coisa. Então, seguindo, nós vamos para as matérias do curso. Nas matérias do curso, começa pelas Gênese planetária, né? Na Gênese planetária, cada participante dos cursos, eles tinham noção da formação da Terra, e isso nos faz lembrar muito especificamente duas obras, A Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos, né?
Também aprendiam pré-história, ou seja, a trajetória humana desde os primórdios da humanidade até a chegada nos mundos de provas e expiações e no estágio em que nos encontramos, né? Depois, eles tinham também o curso sobre a evolução do ser. Este ser crístico, porque nós somos criados como espíritos crísticos, ou seja, em germe. Daí, os espíritos dizerem a Kardec que nós somos criados simples e ignorantes, mas com uma condição evolutiva incrível. Então, ao nos desenvolvermos, nós chegaremos à condição de espíritos crísticos, né? Ainda não somos, mas chegaremos à luz. A tríplice natureza humana, isso nós conhecemos. Espírito, perispírito, corpo físico. As faculdades da alma, né? Inteligência, livre-arbítrio, vontade, pensamento, consciência de si mesmo, percepções, tudo isso que nas historinhas contadas aqui apareceram, de uma certa forma, né? Também a reencarnação, né? E nesse prédio da reencarnação, era muito interessante porque estava escrito lá: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente conhece isso? Eco. Tá aí, né? De onde viemos, por que viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, né? E eles, no caso, nesta cidade universitária, preparando para a sua reencarnação futura. A medicina psíquica, né? Principalmente a questão da sugestão mental e a hipnose, porque é muito trabalhado aí nestes cursos a regressão, né? Ou as vidas passadas que vêm à tona. Noções de magnetismo, né? E é bom a gente lembrar que o magnetismo é tão antigo quanto a pré-história, porque há notícias dele sendo praticado, do magnetismo, nas figuras, nos desenhos rupestres encontrados nas escavações. E o faraó da terceira dinastia, Netertete, acho que é assim, ele curava pessoas com sucesso através do magnetismo. E por isso ele foi divinizado em vida. Essas coisas a gente aprende estudando, né? Que beleza, nós tivemos que estudar tudo isso. Muito bem. Moral evangélica, né? A revivência do Evangelho de Jesus. Claro, não podia ser diferente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A psicologia das civilizações, né? Estudo das vivências, dos costumes, dos povos, as experiências passadas e futuras destes povos, onde nós transitamos e onde nós transitaremos. E por fim, o Esperanto. O Esperanto não é somente uma língua, né, um idioma, mas é um ideal de integração entre todas as criaturas da Terra. E quando a gente fala de Esperanto, a tradução é exatamente esperar, né? A espera. Mas não a espera, eu estou esperando a fulana que já está chegando. Não é essa a espera. É a espera de uma expectativa de que algo está chegando. Então aqui foi dito recentemente pela Elieda que eles nunca estavam sozinhos. Que havia, no fundo, essa expectativa de que sempre tinha alguém chegando um pouquinho mais perto. E agora a gente passa então para a presença desses 3 instrutores que foram indicados pelo chefão lá da Sóstenes. Tá bom. Então, pessoal, boa tarde a todos.
eu aqui então vim para falar do instrutor Aníbal de Silas. Silas, ele viveu no tempo de Elias, né? Encarnou no Egito, onde ele teve iniciação nos mistérios da ciência, conheceu pessoalmente Jesus, pois era uma daquelas crianças que o mestre disse, deixai vir as minhas criancinhas, que a gente vê lá em Mateus 19, 13 e 15. Então, esse personagem amoroso, que não podia ser diferente, porque teve o contato com o mestre, né? Ele ensinava. E ele conta que quando ele aprendeu com Jesus, quando Jesus falava ao povo, imagens aparecia na mente das pessoas, as imagens descrevendo aquilo que Jesus contava. Mas isso acontecia apenas na visão daqueles ouvintes de boa fé. Porque os ímpios, aqueles que não estavam sintonizados com as vibrações divinas, esses não conseguiam ver essas imagens. Então, depois desse contato com Jesus, Aníbal foi contagiado, né? E ele foi crescendo e ocupando aquela juventude dele, ensinando as mensagens do mestre a jovens e crianças. Então, desde muito cedo, ele fez esse trabalho. Aos 37 anos, ele desencarna no Circo de Nero, né? Como muitos dos cristãos na época. O livro narra que veio Cristo em pessoa para chamar Aníbal de Silas para trabalhar com ele lá na Cidade Esperança. E Jesus disse assim, eu peço para ler porque é lindo e são palavras do mestre, né? Vai, Aníbal, dá dos teus labores à legião da minha mãe, né? A Rosa falou que foi a mãe que criou aquele hospital. Socorre com os meus ensinamentos que tanto prezas os mais destituídos de luzes e de forças que encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os há muito tempo à direção de minha mãe, porque só a aspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Desperta-os, recordando-lhes os exemplos que eu te deixei. Através das minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, opondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever, para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes os livros das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Galileia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso que lhes falta. Imagina, né, pessoal? É só isso que falta. O que falta na nossa vida é o evangelho, através de palavras que Jesus nos disse, né? E quando ele fala, ilumina-os com a claridade do meu evangelho, será o que ele quer dizer? Que nós temos que também iluminar os outros, iluminar a nós mesmos, deixar brilhar a nossa luz? Não, não era só isso, né? Porque Aníbal também dizia que nós precisávamos também sentir e vivenciar. Quando Camilo comenta, né, que lá nas primeiras aulas, os amigos de Aníbal, ele projetava a sua vida, né? E com as vivências do mestre. E ele descrevia, né, Camilo descrevia, era tudo tão belo e perfeito, e a Aníbal dizia assim, mas vocês não têm que olhar, sintam, olhem, não sim, e sim, não é olhem, é sintam, né? Então essa é uma grande diferença, sentir as mensagens do mestre, né? Então hoje eu pergunto para nós aqui, essa oportunidade, né? Nós já sentimos
as mensagens de Jesus? O outro, aquele que convive com nós, sente em nós as mensagens de Jesus? Então, vamos às lições que Aníbal trouxe. A primeira lição que ele vem trazer àquele grupo é que a oração é indispensável. Ela leva ao Pai e ela homenageia o Pai. Então, durante qualquer intento nosso, né, qualquer sentimento que a gente tiver, ou decisão para tomar, ou algum movimento de escolha, temos que nos apresentar ao Pai, né? Temos que nos levar ao Pai e homenagear esse Pai, e homenagear com a nossa gratidão, buscando ali luzes de inspiração para as nossas escolhas serem mais tranquilas, né? E mais alinhadas com a mensagem de Jesus. Lá no livro diz assim, que a oração bem sentida e compreendida nos impulsionará a aprender progressivamente e mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes, retornando esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. Então, essa festa de claridade quando a gente faz a nossa oração, né? A segunda lição, e na oração, a gente aprende também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis, né? Que a gente sugere a leitura sempre. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é coragem, paciência e resignação. Então, coragem, aquela coragem necessária para agirmos amorosamente no presente. Porque é preciso ter coragem para agir com amor. Paciência indispensável para aguardar a frutificação dos nossos atos caridosos lá no futuro. E para passar as dificuldades do caminho. E a resignação quanto às consequências dos nossos atos equivocados lá do passado e que a gente não tem hoje mais como modificar. Nós temos como segunda lição a reeducação moral. Ela é urgente, né? Ela é urgente. Por quê? Porque somente a aquisição de uma nova e elevada moral para a humanidade vai corrigir as nossas mazelas. Então não adianta ser sábio, douto, gênio, se não houver amor e fraternidade. Então, lembrando, né, que os nossos atos maldosos ou não tão caridosos lá do passado, eles nos prendem as pessoas que a gente fez sofrer, né? E às vezes com correntes pesadas, correntes de ferro. Não é castigo, é lei, né? Mas essa mesma lei nos diz que os atos amorosos ou caridosos igualmente nos prendem àqueles a quem fizemos felizes. Mas desta vez com laços delicados de amor. Então, é a mesma lei. Então, trazendo aqui para nós essa lição. É urgente a nossa educação moral, pois melhorando, poderemos ser mais úteis, né, em relação ao sofrimento de todos os nossos irmãos. Como é bom se a gente já puder ter melhorado. E aqui a gente fala, né, para pessoas que trabalham geralmente na casa espírita. Então nós temos que ter essa preocupação de estarmos melhores para poder servir melhor, né? Então que futuro a gente quer? Produzir correntes pesadas de ferro? Ou a gente quer laços delicados de amor? São escolhas, né? Escolhas que a gente tem que fazer. A outra lição que Aníbal nos traz é o exemplo como um estímulo. Então Aníbal, lá no livro, conta que ele mostrou a vida inteira dele. E se a gente pensar, nossa, e se mostra a nossa, né? Né? Como diz aí ainda vamos ter coisas mais mesquinhas ali, né? Então, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Isso é um ditado popular que todo mundo conhece e é ótimo, né? Então, Aníbal permite que
que os aprendizes o conheçam intimamente, aprendendo a amá-lo e a confiar nele, tornando-se digno de ser ouvido, acatado e respeitado. Então, quando a gente se mostra, a gente é quem a gente mostra, quem a gente realmente é, a gente acaba conquistando, tornando-se digno para ser ouvido, né? Então, quando Aníbal mostra suas vivências, ele mostra que elas estão grafadas nas camadas da sua alma. Então, assim as nossas estarão grafadas na nossa alma. Então, independente do que está grifado daqui para trás, né? Que foi no passado, vamos ver se a gente daqui para frente começa a deixar marcas na nossa alma melhores, para que quando a nossa alma puder ser mostrada as imagens, a gente tenha coisas boas para mostrar também, né? Então, isso é o melhor que a gente pode fazer. A gente não quer mais só saber as mensagens, né? Nós já queremos sentir também essas mensagens do Mestre. Na quarta lição que o livro nos traz de Aníbal, ele lança luzes sobre a causa da vinda de Jesus na Terra, né? Então os aprendizes começam a vislumbrar lá as civilizações humanas, vão mostrando um desfile assim na linha do tempo, e a realidade salta aos olhos, porque eles percebem, né, que todas essas civilizações desaparecidas são parte de cada um deles, né? E Aníbal também mostra, né, as falanges que já saíram da Terra, já foram embora porque já evoluíram, e mostra também aquelas falanges que já chegaram, que estão chegando à Terra. E daí a gente lembra, né, do livro A Caminho da Luz, quando Mar Rosa falou que eles é como se fosse o caminho ali, a caminho da luz. Então, as lições, né? Como permaneceremos materialistas, com a certeza que fizemos parte dessas civilizações do passado. Não tem como acreditar que nasceu, morreu, né? E acabou. Como permanecer insensíveis à necessidade de ações afirmativas e assertivas, sabendo que o nosso patrimônio de hoje é resultado dos erros das civilizações do passado, da qual nós fizemos parte. Como viver da mesma maneira egoísta e orgulhosa, quando sabemos que nossa alma imortal estará vinculada aos atos amorosos ou odiosos do presente e também do futuro, né? A vinda do Jesus nos trouxe tantas luzes, mas infelizmente não entendemos muito bem, né? Porque reencarnamos, tivemos várias reencarnações e muitas vezes ficamos aguardando soluções dos nossos problemas pela providência divina. E sim, ela sempre nos traz auxílio, mas já está na hora da gente retribuir esse auxílio todo, né? Está na hora de participarmos dessa atividade de cocriação desse mundo fraterno, harmonioso e amoroso como nós queremos para esse mundo de regeneração, né? A figura inesquecível do meigo Rabi da Galileia. Essa lição que ele traz, que palavras que a gente vai trazer que pudessem transmitir esse amor, esse convívio que ele teve, o seu olhar, né? Então é difícil. Então a gente trouxe pequenas colocações assim. Uma oratória impecável. Ele hipnotizava com a doçura. Exemplificação na vida prática. Esclarecimentos imortais que ficaram marcados em todos que entraram em contato com ele. Então a gente tem a narração em vários livros, né? Daqueles que tiveram o contato com Jesus, nunca mais esqueceram, né? Então aprendemos com Jesus o caminho da reabilitação, pois ele trouxe a sua boa nova até a nós aqui, esse astral inferior, né? Acabando com qualquer desculpa para deixar de aplicá-la. Então, lembrando que muitas vezes a gente é criança, né? A gente é criança espiritual. E lembrando do episódio do Aníbal, que conheceu Jesus, que vimos lá no começo,
Deixemos que esse chamado amoroso do Mestre tocar os nossos corações. E confiemos que nada e nem ninguém nos impedirá de chegar até Ele. Pois Ele mesmo disse na presença de Aníbal: deixai vir a mim as criancinhas. Então, a Rosa continua com a lição de Epaminondas de Vigo. Bem, quando a gente pensa nesses... Isso, quando a gente pensa nesses 3 mestres, a Fernanda fala no primeiro, que é Aníbal de Silas, e a gente lembra da última lei da 3ª parte de O Livro dos Espíritos. Essa lei se chama Lei de Justiça, de Amor e Caridade. O amor foi falado aqui. Agora eu começo com Epaminondas de Vigo, a justiça. Depois teremos a caridade, né? Então, Epaminondas de Vigo, ele esteve no Antigo Egito, na Velha Índia. Eu vou ficar com esses 2 primeiro. Nós tivemos no Egito um dos grandes polos do conhecimento na antiguidade, sobretudo em Alexandria, onde também inicia a sua vida o Soria Omar, o 3º mestre. Ali nessa iniciação, né, nesse ambiente onde tinha aquela biblioteca maravilhosa, que nos anos 48 anos antes de Cristo, o imperador Júlio César manda queimar, acabando com o conhecimento de tempos. E não é só o conhecimento que nós imaginamos, mas é aquele conhecimento acadêmico. São coisas incríveis que se perderam. Temos informações de que o raio laser lá já era conhecido. Quanto tempo ele aparece depois na humanidade? Muito bem. A Índia, berço da meditação e da mediunidade, da comunicação com os mortos. Assim eles diziam. Então, isto contribui para a formação deste mestre. E mais, ele também reencarna na Espanha nos tempos da Inquisição. Bom, a Espanha junto com Portugal foram um dos grandes focos de perseguição, tortura daquelas criaturas contrárias ao catolicismo. Depois, ele nasce, aliás, ele até antes disso, ele vem, aqui apagou, mas não tem problema. Ele vem como apóstolo, né, discípulo, perdão, de Pedro. E com Pedro ele aprende muito a respeito do Evangelho de Jesus. Assim, ele teria, por isso mesmo, por ter sido cristão, ele foi martirizado no circo de Nero, o bonito que botou fogo em Roma, esse mesmo. E queimado na fogueira do Santo Ofício, porque ele tinha as suas convicções religiosas. Muito bem. A par disso, ele era, ali diz assim, eu vou começar pela respeitabilidade, tá, gente? Na verdade, ele era muito austero. Ele tinha uma rigidez de costumes incrível. Nada de facilitar, é tudo na ordem certa. O segundo depois do primeiro, o terceiro depois do segundo, não tinha essa de furar a fila, nada disso. Então ele era tão austero que os alunos tinham medo, os discípulos. O Aníbal de Silas chamava os alunos, os meninos lá, os que estudavam com ele, de irmãos, né? Irmãos. Já Epaminondas de Vigo chamava esses educandos de discípulos. Discípulos. Então, tinham que aprender, né? E eles tinham medo, pavor, morriam de medo. Depois a gente vai ver por quê.
e vamos até rir juntos. Grande poder mental, né? Porque ele conduzia as regressões por ele ter toda essa iniciação. Tanto lá no Egito quanto na Índia, ele conhecia a regressão como ninguém. Então, o que acontecia? Ele era rígido. A pessoa, eu não quero agora. Não tinha meia ordem, era a ordem inteira. Então, assim, ele era conhecido, mas mesmo assim, havia na respeitabilidade por esse mestre, havia por ele assim um respeito pelo cabedal de conhecimento que ele tinha, que era vasto. Ele tinha muito conhecimento. E aí, ele também, ali na última partezinha, mostra ele como sendo um psicoterapeuta, e já foi falado antes. No prédio onde ele trabalhava, estava escrito, tinha também escrito lá uma faixa que dizia assim: ó homem, conhece-te a ti mesmo. E esse era o intuito do trabalho de Epaminondas de Vigo. Fazer com que aqueles discípulos conhecessem a si mesmo na sua integralidade, até o momento presente. Então, aqui tem duas perguntas, né? Por que conhecer-se a si mesmo? Para saber quem somos. Nós precisamos saber quem somos, porque responsáveis também seremos pelo que fizermos. Então, quem somos? O que sentimos? Como fazemos? Isso é saber quem sou. Como é que eu ajo diante de determinadas coisas? O que eu sinto quando aquela pessoa diz isso? O que eu faço? O que eu imagino? Bom, e o muito interessante também, esse por que conhecer a si mesmo, é para fazer uma revisão de todas aquelas paixões, como vimos aqui, tanto de Bellarmino quanto do Sobral, Mário Sobral, aquelas paixões que arrastaram para o abismo, né? Então, era necessário que naquele momento as pessoas revissem. Eu vou voltar lá, tá? Revissem quais os motivos que tinham empurrado aquelas criaturas para cortar os pulsos, para atirar na cabeça, para matar o outro para se enforcar, e assim fomos, né? Então havia necessidade de rever tudo isso. Para quê? Para projetar o futuro. Muito bem. Como conhecer a si mesmo? Vamos rir. Na cadeirinha. Tinha uma cadeirinha onde a pessoa sentava. E o primeiro foi, coitadinho do Bellarmino, a sentar na cadeirinha. Colocavam aqui como se fosse uma tiara deitadinha, toda cheia de luzinhas, e era plugada numa tela desse tamanho aqui, talvez até maior. Ali, a vidinha dele, a vida passada, a anterior da vida passada, a anterior da anterior da vida passada, e o filmezinho ia. Esse menino, Camilo Cândido Botelho, morria de medo de quando chegasse a hora dele da cadeirinha. E depois leiam para ver que ele chegou e foi danada a história da cadeirinha. Foi dito aqui, ele gritava, Barrabás, Barrabás. Ele viu isso. Imaginemos-nos vendo isso aí. Então, reconduzir a vida passada, né? Agora eu posso para outra, Fernanda. Muito obrigada. Não sou boa nisso aí, mas vamos lá. Ele chega, ele fala também da reencarnação, né? Da necessidade, da realidade da reencarnação, das leis imutáveis, né? As leis da reencarnação. Eu venho, como eu venho, porque eu venho. E isso quem nos descreve de uma forma monumental, eu acho monumental, é André Luiz, no livro Os Missionários da Luz.
Então a gente precisa, né, para poder entender bem isso aqui, é também ter todas as informações contidas no Missionário da Luz. Porque ali esclarece realmente, né, a finalidade, como diz aqui, magistral, né, da reencarnação. Uma forma de a gente poder conquistar, né, a perfeição espiritual plena. Alguém diz assim, Rosa, mas é relativa. Desculpe, Deus não precisa fazer conquista nenhuma. Ele já tem tudo e muito mais. Né? Então, é isso aí. Muito bem. Já foi, agora vamos concluindo. Suriomar. Esse é um antigo iniciado também em Alexandria. Uma coisa que eu esqueci de falar de Alexandria, depois daquele incêndio e tudo, e houve um momento em que os acadêmicos se desentenderam entre si, então alguns vão para Atenas, 3 polos naqueles tempos de conhecimento. Atenas, Alexandria e Tarso. Lembra alguma coisa para vocês? A cidade de Paulo de Tarso. Filósofo na Grécia Antiga do período pós-Sócrates, né? Ele ensinava sobre Deus neste momento e sobre a criação. Reencarna posteriormente na Judéia, onde ele prega o Evangelho e ensina o Evangelho, né? E principalmente para aquelas pessoas que não chegavam próximo do lugar onde haviam as pregações. Ele andava e pregava onde tivesse oportunidade. O que lembra isso? Aquele período pós-socrático. Não se escolhia, ia pela rua, descobria as pessoas e conversava sobre o Evangelho. Ensina a cosmogonia, né, que são as instruções que falam sobre a criação e a evolução do universo e da vida. Né? Aqui também, aquele misto de A Caminho da Luz, uma evolução em 2 mundos. E de medicina psíquica, aqui eu tenho que colar porque eu não sei muito bem. Tudo que afeta o pensar, o sentir, o comportamento da criatura humana. Então, ele conhecia muito isso. E por isso, o trato dele com aqueles aprendizes, porque ele não chama eles de discípulos, nem de irmãos. Isso nem aparece, estou eu que estou dizendo aqui. Mas de aprendizes, né? Então, ele trabalha além disso, da medicina psíquica, ele trabalha o magnetismo, né? Nós já vimos que o magnetismo era aquela força que pode influir, né, na força ou na vontade de outra pessoa. Concluindo, então, o conhecimento necessita de prática. Ele é o homem da caridade, porque ninguém fala de caridade. Caridade se faz. Justiça, amor e caridade. Amor, Aníbal de Silas. Justiça, Epaminondas de Vigo. E Suriomar, então, é o grande mestre da prática, né? E é justamente esta prática que nós vemos nas nossas casas espíritas. A pessoa chega, começa a estudar, ela já pode estar ali na frente, oferecendo uma mensagem, ela pode estar ali na frente ajudando a acolher as pessoas que chegam, a encaminhar. Sempre haverá para essas pessoas, ou para os nossos novos aprendizes, aqueles que estão chegando na nossa casa, uma função para desempenhar. Depois a gente começa, adiante das nossas instruções, fazer o curso de passe e praticar o nosso passe. E assim vamos indo, né? E não temos outra postura a não ser praticar. Como? Praticar consigo mesmo. E praticar com o outro. Aquele que está próximo de nós e aqueles que convivem conosco. Não só praticar com os outros, ou só ensinar os outros, mas ensinar nós mesmos com tudo que a gente aprendeu. Então, Fernanda, pode ir terminando, que eu acho que eu tenho que concluir aqui. Ele foi aquela criatura sempre muito humilde, muito amorosa também, e que ajudou na reconstrução de todos aqueles irmãos, né, que se destruíram pelo suicídio, porque é uma destruição.
É preciso juntar caquinho por caquinho, parte por parte, para refazer a caminhada. Era isso. Bom, meus irmãos, minhas amigas, amigos, todos esses ensinamentos que é ministrado lá na Cidade Esperança, como diz o nome, é um lugar onde todos podem e têm a esperança e também têm a certeza de um amanhã melhor. Todos esses ensinamentos, eles servem para o nosso dia a dia, nos fortalecendo para podermos ser suporte para os nossos irmãos. Então, que bom que já podemos aprender aqui, não precisamos ir para lá aprender. Queríamos só lembrar, então, que mesmo que um dos nossos amados tenha saído desse mundo pelas portas do suicídio, saibamos que lá na frente, o amor que vem do alto, em forma de cuidado, de respeito, de muita compaixão, os curará e oportunizará a cada um caminhadas regeneradoras. E em nossas orações continuemos a lhes fortalecer palavras de incentivo, de conforto, de esperança e de amor. Porque afinal, a vida nunca cessa e o amor vence sempre. Isso aí. Obrigada.